Onde foi parar a Cole-Bell? Qual a verdadeira motivação do Burt e da Regabi? Será que vem aí o inevitável burnout do Milchick? E será que o Roberto vai falar de novo de Matrix? Essa e muitas outras você encontra aqui no debate do 6º episódio da 2ª temporada de Ruptura, Átila. Esse é mais um episódio com ritmo mais lento e com foco no drama dos personagens, mas ainda assim ele não é menos importante porque tivemos algumas revelações bem interessantes aqui e eu vou trazer elas além também de trazer no final, como sempre, algumas coisinhas que podem acontecer no próximo episódio porque já foram liberadas certas informações como fotos vazadas, título de episódio, premissa e tudo mais. Vamos começar falando do Mark, que terminou o último episódio encontrando a Gemma durante o processo de reintegração. E aqui ele tá conversando com a Regabi sobre tudo que ele viu, falando que ele viu os corredores brancos e que por algum motivo a Gemma tava soltando uns fatos aleatórios ali, o que prova que realmente as coisas que ela fala durante as sessões de terapia são verdade, não são coisas inventadas. Nessa hora, a Regabi diz umas coisas que eu achei um pouco estranhas ali, como, por exemplo, dizer que a Gemma é essencial e que ela ainda tá lá embaixo e os dois vão se encontrar no futuro, vão sair de lá e vão ter um final feliz. Eu achei isso meio estranho vindo da Regabi, ainda mais uma personagem que ela sempre foi muito pragmática, muito objetiva, vindo com um discurso desse. Isso foi mais um daqueles momentos onde eu comecei a suspeitar da verdadeira intenção da Regabi. Até o momento, tudo que ela tá fazendo de graça, ela tá fazendo pra ajudar o Mark. Eu não sei se ela tá simplesmente fazendo como uma intenção de avanço científico. Será que ela realmente não tem uma segunda intenção ali? Ao longo do episódio inteiro, você vai ver ela tentando convencer bastante o Mark de continuar com a reintegração. E eu fico pensando, será que a equipe que a Regabi fica falando que ela tá trabalhando, na verdade não é talvez alguém como a Cole-Bell, porque a única outra pessoa da série inteira que tem uma grande intenção de provar que a reintegração funciona é a Cole-Bell. Esses são os dois personagens mais interessados na reintegração funcionando. Estão trabalhando juntas? Não sei, mas as intenções são parecidas. O Mark diz que ele tá no estágio de luto da barganha. E é aquilo, negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Sinceramente, pra mim, ele ainda tá na negação porque ele continua aceitando a realidade da Lumon. Ele sempre parece que quer resolver as coisas, mas precisa de convencimento pra fazer isso. É durante essa conversa que vem uma linha de diálogo muito interessante do Mark, que tem a ver com uma teoria antiga que eu vivia dizendo e eu meio que tinha largado ela porque eu pensei que talvez a série não fosse fazer isso, mas agora eu tô meio que voltando pra ela. Ele menciona que no passado ele já fez de tudo pra ser um marido melhor, como ouvir mais a esposa ou parar de beber. Então dá pra entender que o Mark não é esse marido perfeito que todo mundo imagina. Isso tá conectado a uma coisa que eu vinha pensando na primeira temporada e eu achava que talvez não pudesse acontecer, mas agora eu tô começando a acreditar com muito mais força. Eu acho que talvez o acidente da Gemma tenha conexão com o próprio Mark ou talvez a bebedeira dele. Será que de repente o acidente de carro não aconteceu porque ele tava bêbado ou eles tiveram uma briga por conta da bebedeira dele e talvez o alcoolismo dele tenha sido um dos motivos pra Gemma ter feito a ruptura. Seu bêbado! Aí a gente vê a nossa figura antagônica favorita dessa série, Milchick. Ele chama a senhorita Huang no escritório dele e ele menciona que acabou de receber a sua avaliação de funcionário e ela se faz de sonsa dizendo: "E aí, como é que foi?" Ele dá aquele olhar fulminante pra ela e lembra que ela só consegue se formar nesse estágio se ele aprovar o documento dela. Ele lembra a senhorita Wang que ela tem que ser merecedora de estudar na Wintertide. A única outra vez que a gente viu o título Wintertide aparecendo em alguma coisa relacionada à ruptura foi no Twitter da Lumon, quando eles fazem a introdução da senhorita Wang. Então eles mencionam que ela é uma nova estagiária da Wintertide. Agora, onde fica a Wintertide? Não sabemos. Talvez isso tenha alguma conexão com aquela escola para meninas que foi mostrada lá na primeira temporada, bem rapidamente ali numa fotografia da Cole-Bell, que a gente ainda não sabe se ali foi a mãe dela, a avó dela ou até ela mesma que atendeu aquela escola. E fica bem difícil a gente estabelecer se faz parte de Kier ou não, porque tudo que a gente conhece até agora é essa área da cidade de Kier Egan. A gente nem saiu da cidade ainda, o máximo que a gente chegou foi ali na borda de Salt Snack, que foi quando a Cole-Bell tentou atravessar, mas acabou voltando. O Milchick fala pra senhorita Wang que se ela quiser mesmo se formar no estágio, ela vai ter que usar melhor o seu tempo, focar apenas nos seus deveres e erradicar da sua essência a insensatez pueril. Sabe de uma coisa? Eu já tô irritado já nessa porra, moro? Ou seja, deixar de ser uma criança birrenta chata X9. Quem é o informante?
Vou procurar e te aviso. Quem é o X9? Depois ele diz pra ela que vai tirar o dia de folga pra resolver alguma coisa, e ela já fica toda animadinha achando que vai sentar na cadeira dele, até que ele dá um chega pra lá e fala assim: filha, pelo amor de Deus, né? Fica na sua própria cadeira. Acabou de chegar e já quer sentar na janela? Depois dessa conversa entre os dois, o Miltic vai pra uma almoxarifada e começa a trabalhar ali em alguns documentos, e ele começa a colocar os clipezinhos nos papéis, só que dessa vez do lado certo, considerando o esporro que ele tomou do Sr. Drummond, porque ele tem o costume de colocar o clipe do lado errado. Podemos ver que ele tá separando os papéis com algum tipo de anúncio geral que foi criado por ele mesmo para todo o departamento de ruptura. Se eu sou ele, eu já tava mandando minha carta de demissão, porque esse trabalho tá pedindo demais e não tá pagando o suficiente, mas provavelmente vão ser aquelas novas regras mais rígidas que ele vai implementar para poder ficar de olho e apertar a coleira ali do pessoal do MDR. O Milkshake tá tão nervoso que a mão dele não para de tremer e ele pega de novo o seu relatório, a sua crítica e avaliação de funcionário, porque o cara não larga a mão disso. E ele ainda tá indignado com a reclamação de que ele usa palavras muito longas. E é nessa hora que ele vai pro espelho e começa a recitar a mesma frase que ele falou com a senhorita Huang. Parece que ele tá reprogramando o próprio cérebro para conseguir aprender essa nova forma de falar mais simples. E não, eu não usei a palavra reprogramar porque eu acho que ele seja um clone, como algumas teorias estão dizendo. E também não antes que alguém apareça dizendo: será que ele também tá fazendo a reintegração porque a mão dele tremeu? Eu acho que ali a mão dele tremeu simplesmente porque ele tá com puro ódio da senhorita Huang. Isso sem contar a constante insatisfação que ele tá tendo com a Lumon nas últimas semanas. Esse sempre encheu a camisa. Esse a gente não pode negar que deu sangue pela empresa. É um cara que nunca vi reclamar. Mas e o Dylan? O que ele tá fazendo? Ele, obviamente, tá aproveitando a sala de visitação com a sua esposa. E eles foram até agora para aquela salinha mais escura e mais íntima para poder conversar. Como eu mencionei antes, eu gostei que esse episódio foca bastante no drama pessoal das personagens. E os diálogos aqui são muito bem escritos. Tem uma hora onde o Dylan tá conversando com a Gretchen, a esposa dele. E aí ele começa a perguntar, tentar adivinhar como que foi o primeiro encontro deles. Ele pergunta, será que foi mergulhando no mar, uma coisa radical? E ela diz, não, a gente foi num restaurante de comida tailandesa. E aí, pra reconfortar ele, ela fala, não, mas teve uma época que você tentou fazer, né, mergulho no mar, mas ele nunca botou isso em prática e a única coisa que ele fez foi treinar numa piscininha. A Gretchen diz que ele já teve várias fases, ele já tentou ser marceneiro, ele já tentou fazer cerveja artesanal, e ela fala que talvez ele não esteja muito feliz com a vida lá fora. Até que o Dylan interno fala que seria impossível ele não tá feliz lá fora com uma mulher dessa, com filhos, uma vida que pra ele seria perfeita. Sabendo que ela não vai ter toda essa atenção e esse carinho em casa, ela acaba aceitando abraçar ele e esse abraço termina num beijo. Quando ela chega em casa, o Dylan externo pergunta como é que foi a sessão e tudo mais, a visita dela na Lumon, e ela diz que nem teve visita, foi cancelada, alguma coisa aconteceu. Lá na parede tem um quadro dizendo Dispatcher of the Year. Pelo símbolo na placa dá pra ver que isso é relacionado à medicina e atendimento de emergência. Que tipo de acidente precisaria de uma pessoa responsável por atendimento de emergência nessa série? Será que foi ela responsável por atender a emergência da Gemma do acidente de carro dela? Agora a gente vai pro andar do MDR, finalmente. E todo mundo tá conversando sobre esse mapa do Irving. O Dylan fala pra eles que encontrou o mapa com as direções pro centro de exportações. Nessa hora o Mark menciona como ele tá surpreso que existe um andar além do deles. E assim, era meio que óbvio que existiam outros andares, porque eles não iam fazer apenas um andar de ruptura, porém isso te faz pensar na quantidade de coisa escondida que deve ter na Lumon. Principalmente se você lembra aquele pôster lá na sala do Sr. Miltic que mostra uma ponta de iceberg enorme. Agora imagina, se a ponta é daquele tamanho, quanta coisa a Lumon tá escondendo. E de novo eu tenho que lembrar vocês da minha teoria de que lá embaixo tudo é um grande Westworld. Pra mim tem um laboratório gigante lá embaixo. Sinceramente, pra mim até o Ortibo aconteceu em algum ambiente fechado, controlado pela Lumon, que é localizado no subterrâneo daquele prédio. Nessa hora você vê que todo mundo tá desconfiado um do outro, porque o Dylan decidiu não pegar o papel para não se meter em confusão e não perder os benefícios que o Miltic tá dando para ele. A Hayley fica indignada porque que ele não pegou esse mapa, e o Mark continua evitando falar com ela sobre os acontecimentos do Ortibo. Quando o Mark tenta mudar de assunto, ele fala que tá morrendo de fome e abre a geladeira. Nessa hora a gente tem um outro momento da reintegração fazendo efeito e o Mark começa a ter umas memórias se atravessando e se confundindo uma com a outra. Dessa vez ele vai alternando entre o andar de ruptura e a sala da própria casa dele. Um detalhe curioso dessa cena é que apenas 2 elementos da casa do Mark ficam transicionando entre as 2 realidades, que são o sofá e o aquário de peixinho dele. Eu já mencionei antes que esse aquário era meio que uma representação visual, talvez uma homenagem, uma referência a filmes como Matrix. Eu falei que eu ia acabar falando de Matrix por aqui, e eu vou falar de novo daqui a pouco. Mas se você não viu os vídeos anteriores ou não assiste às lives que a gente faz aqui no canal toda segunda-feira, os peixinhos do Mark, eles nadam nessa água cristalina azul, só que um dos peixinhos é vermelho e o outro é azul. Nessa
Nessa cena da reintegração, os peixes trocaram de lugar. O azul tá no lugar do vermelho e o vermelho tá no lugar do azul. Eu não sei se isso é costume do Mark de ficar trocando os dois de lado. Eu nunca tive peixe, eu não sei como é que funciona. Mas a câmera dá um foco no peixe, então assim, não é qualquer coisa. Um outro elemento que tá nesse vai e volta de memórias ali é a própria Halle. A gente vê a Halle falando com ele na sala dele e no andar de ruptura. Eu não tô achando que ele tá simplesmente vendo a Halle na casa dele. Eu tô achando que provavelmente essa cena tá acontecendo um pouquinho mais à frente na linha do tempo. Talvez a gente esteja brincando um pouquinho ali com essa coisa da linha do tempo fragmentada. Eu acho que essa parte dele em casa, com a Halle do lado dele na geladeira, seja um momento do futuro. Será que a série tá brincando com a linha do tempo, uma coisa meio Pulp Fiction ou até Westworld? Depois desse momento de reintegração, o Mark e a Halle estão conversando no banheiro e finalmente ele fala pra ela o que aconteceu. Halle, we shared vessels. What's that? Ele acaba mencionando isso do jeito mais inesperado e ridículo possível, mas talvez esse termo que ele usou seja apenas uma nomenclatura super comum que você encontra no manual de funcionário da Lumon, então ele acabou usando, mas como a Halle nunca se deu ao trabalho de ler o manual, ela não faz ideia do que ele tá falando. Quando a Halle finalmente entende o que o Mark tá querendo dizer, é um choque tanto, é um baque, e a coitada obviamente fica traumatizada, ela fica assustada por conta da forma que a Helena simplesmente assumiu o corpo dela como se ela fosse dona. A Halle já percebe que isso provavelmente foi uma tática da Helena, então ela decide tomar conta da situação e controlar o próprio destino. Quando ela volta, ela diz que tá muito mais indignada na forma que a Helena controlou a vida dela e de todo mundo ali em volta, e como usou o corpo dela e até vestiu ela de manhã como se fosse uma criança, um bebê. De novo esse debate sobre escolha e moralidade no ambiente corporativo, que é muito interessante e até agora a série tá fazendo muito bem. Nessa hora ela decide que a melhor forma de tomar conta da própria vida é fazer a mesma coisa que a Helena fez, só que agora é ela quem decide quando fazer. E o que ela decide fazer é dormir de novo com o Mark. Ele gosta. Ela leva ele pra uma daquelas salas inacabadas que na primeira temporada ele apresentou pra ela e que na segunda ele passa correndo e de novo tá vazia. Na primeira temporada ele menciona que essas salas vão ser preenchidas pra algum trabalho novo, mas eu tô achando sinceramente que elas não são apenas salas vazias, eu acho que são salas abandonadas. Aproveitando essa sala inacabada, eles improvisam uma tenda e eles recriam a cena do Ortable, só que dessa vez da forma deles. Eles estão conversando no corredor, começam a se beijar, mas aí o nariz do Mark passa a sangrar. Da última vez que a gente viu alguém com o nariz sangrando nessa série foi por conta da reintegração e o final não foi muito feliz. A senhorita Wang, que agora tá tomando conta do escritório, ela vai atender o Mark e eu adoro que a primeira suposição dela é que a Halle meteu um soco no nariz dele. Ela avisa pra eles que provavelmente não é uma questão de falta de umidade no ar e que a razão pra esse nariz escorrendo seja outra coisa. Primeiro ela pergunta se ele não quer uma gelatina de petróleo, comumente chamada de vaselina, pra poder talvez umedecer ali a pele dele e ajudar na respiração. Sobre a gelatina de petróleo eu dei uma rápida pesquisada porque obviamente qualquer coisa que eles falam nessa série eu vou dar uma olhada e a primeira coisa que o nosso senhor que observa tudo, Google, disse é que a vaselina é insolúvel na água ou no álcool, mas ela é solúvel no éter. Quem trabalhava com éter? Se você assistiu o último vídeo de teoria que a gente fez sobre o 5º episódio, você já sabe onde essa conversa vai dar. Então, eu indico, quando acabar aqui esse episódio, você assistir aquele lá pra entender o que eu tô querendo dizer com esse negócio do éter e tudo mais. Ela pergunta se o Mark não tá tendo visões ou alucinações. Ela fala a palavra aura, né? Aura. Que é como eles especificam aqueles flashes de luz e os ruídos que antecedem um ataque epiléptico ou uma convulsão, por exemplo. Que é exatamente o que acontece com o Mark depois. É nesse instante que o Mark tem outra memória fragmentada. Vai alternando entre essa consulta com a senhorita Wang e o tratamento que ele tá tendo com a Regabi no próprio porão dele. Ela fica confusa e pergunta se ele ainda tá na Lumon, se ele lembra desse tal corredor escuro que ele tava falando antes. E depois que ele se explica, ela fala que ele tá tendo uma memória cruzada recente, o que é uma coisa boa e quer dizer que a reintegração tá funcionando. Mas ainda assim não é tempo suficiente, o Mark tá ficando indignado e ele pergunta pra ela o que ela pode fazer pra apressar isso aí. Então ela dá uma ideia absurda para agilizar o processo de inundar o chip da cabeça dele. Só que para fazer isso ela vai ter que abrir o crânio dele e aproveitar o buraco que já tá lá por causa do processo de ruptura para poder colocar um líquido lá que vai fazer esse processo todo. Obviamente ele escuta isso, acha que ela tá ficando ainda mais maluca do que já parece. Ele vai embora de novo dizendo que tá morrendo de fome, então ele vai no restaurante chinês. A gente vê que além dele ter pedido bastante comida, ele também recebe 2 biscoitinhos da sorte. Será que de repente esse era o lugar que ele tinha o costume de ir com a Gemma no passado? Então o pessoal do restaurante trouxe pra ele de costume os 2 biscoitinhos? Ou será que ele tentou manter essa tradição de pedir os 2 biscoitinhos e imaginar que a Gemma esteja ali, então ele tá tirando talvez a sorte que seria a sorte dela? Não basta o homem tá morrendo de fome e com a cabeça toda perturbada por causa da Regabi,
Quem aparece no restaurante? A Helena. Ela vê ele do outro lado do restaurante e acaba sentando pra conversar, pede de novo desculpa por conta da contingência extraordinária, coisa que o Miltic já fez várias vezes, então ela não precisava fazer isso de novo. E eles começam a bater papo e do nada começam até a flertar. Chega um ponto ali onde ele menciona como ela é super inteligente porque criou esse chip revolucionário e ela fala, não, quem fez isso foi o meu pai. Pai esse que você pode conhecer quando você quiser. Que isso, já tá me chamando pra conhecer teu pai? Tá andando muito rápido isso aí. É claro que tudo aí tem um grande duplo sentido, então ela pode estar falando de conhecer o pai, porque o pai dela é o Jamie Egan, então em algum momento o Mark vai encontrar ele com certeza. Antes mesmo dele começar a falar qualquer coisa, ela já pede desculpa por conta de tudo que aconteceu e sabe que ele teve um péssimo ano, os últimos anos têm sido horríveis porque ele perdeu a sua esposa, a sua queridíssima Hannah. Ela falou o nome da esposa errado pra se fazer de desentendida, mas isso só faz com que o Mark fique ainda mais bravo, então ele vai embora dali. Na saída você vê que o restaurante se chama Zu Fu. Essa segunda parte da palavra pode ser traduzida como abundância ou boa sorte, o que faz todo sentido porque eles estão num restaurante chinês que tem biscoitinho da sorte, mas também o ideograma dessa palavra pode ter o significado de pai. Bye. Já a primeira partezinha da palavra geralmente é representada por um ideograma de ancestralidade. Então essa palavra completa seria algo como o pai do pai ou o avô. E é assim que a família da Helena chama o Kier Egan quando eles têm conversas íntimas, igual aconteceu no final da primeira temporada. The grandfather would cherish what you've done. O Mark vai embora, chega em casa, pede desculpa para Regabi e fala, vamos lá, vamos fazer isso aí, vamos resolver esse problema do chip, simbora. Essa parte foi meio angustiante porque ela abre o crânio dele, preenche o espaço onde o chip fica com esse líquido que inutiliza ou trava o chip de alguma forma, eu não entendi muito bem, mas atrapalha o chip e acelera o processo de reintegração. A Regabi fala para ele não ficar mexendo a cabeça porque isso pode atrapalhar o experimento, mas do nada Devon começa a bater na porta do Mark e ele vai lá para atender ela. Quando ela entra, ela fala uma coisa muito rápida, mas super importante, que eu acho que talvez dite o futuro da Devon na série. Ela menciona que talvez o plano que eles estavam tendo lá de queimar uma mensagem na retina seja realmente estúpido. Ela tem um segundo plano que pode ser tão estúpido quanto, mas ela fala que vai procurar aquela mulher rica do acampamento de bebês, onde a Devon teve o filho dela. E se você não lembra quem é essa mulher rica, é a Gabi Artella. Ela é a esposa do senador Angelo Artella, que é responsável por tentar popularizar o processo de ruptura. Então provavelmente nos próximos episódios a gente vai ver a Devon tentando fazer essa investigação jornalística, alguma coisa assim. Mas antes deles terminarem a conversa, o Mark tem uma convulsão e cai de cabeça no chão. Antes dele cair no chão, a gente tem um flash bem rápido da senhorita Casey, e ele alterna entre uma cena da Gemma que a gente não tinha visto antes. Ela tá com um cabelo diferente, ela tá com uma roupa que parece mais de casa. Será que esse foi o último momento que ele viu a Gemma? Será que foi com essa roupa, com esse cabelo, nessa cena? Essa memória parece super rápido, então se você não pausar a cena, você não vai perceber. Então o Mark é deixado ali no chão, convulsionando, porque a Regabi diz pra Devon não tocar no corpo dele. E até agora eu não falei do Irving. Como é que foi esse jantar na casa do Burt? Eu deixei por último porque eu acho que essa cena tem algumas informações e revelações muito importantes. Assim que o Irving chega, o marido do Burt, o Fields, começa dando umas patadas e umas indiretas, dizendo coisas do tipo, o que é meu é seu, ou que bom ver você aqui de novo na minha casa. E na mesa eles começam a conversar sobre o Mind Collective, que é aquele grupo que desde a primeira temporada tá fazendo protestos contra o processo de ruptura. O Burt menciona que eles já jogaram até sangue na roupa dele, que é uma coisa comum que ativistas fazem em protesto, mas aí o Fields tenta defender eles dizendo que na verdade não era sangue, era tinta. Então você vê ali que a dinâmica entre o Fields e o Burt não tá muito boa, não é a melhor noite para eles receberem visita. E durante essa conversa inteira eu fiquei bem encucado porque o Burt, além de não gostar do Mind Collective, ele também defende bastante o procedimento de ruptura. O Burt diz que quando ele era jovem ele não era uma pessoa muito boa, e o Fields perguntou pra ele em algum momento se ele acreditava que iria para o céu. E a resposta dele foi um claro e direto não. Mas o Fields ficou triste com isso porque ele não queria ir pro céu e ficar solitário lá sem o marido dele. Então um dia quando eles estavam indo para a igreja, eles ouviram um sermão dizendo que o processo de ruptura é um jeito de você separar o indivíduo e que cada um deles tem a sua própria alma que pode ser julgada. O Burt vê isso então como uma forma dele redimir uma parte da sua alma, e isso meio que parece um pouquinho com o que a Helena diz que ela quer fazer também. Enquanto eles estão conversando, o Sr. Drummond invade a casa do Irving e encontra a caixa dele com as informações e os nomes das pessoas envolvidas na Lumon. Essa cena do Sr. Drummond é bem rápida e eu acho que ela tá sendo alternada entre o jantar do Irving com o Burt e o Fields, porque talvez isso tenha uma conexão bem direta. Assim como a Regabi, eu não tô confiando muito no Burt. Será que o Burt convidou o Irving pro jantar para poder deixar a casa dele vazia e o Sr. Drummond poder entrar? A segunda coisa é, cadê o Radar, o cachorro do Irving? Ele não late, não?
Voltando pro jantar, o Burt explica o título do episódio, porque que o episódio é chamado de Attila. Então, a grande piada com Attila é que, na verdade, os dois se chamavam de Han, que é um jeito carinhoso de dizer, tipo, honey, né, tipo, querido, até que um dia eles começaram a se chamar de Attila, porque a palavra Han, de honey, parece um pouquinho com o título do conquistador Attila, o Uno. Então, esse Han pode ser de Uno ou pode ser de Han, de querido. Isso é outra coisa que a gente já tinha falado no vídeo anterior, quando a gente debateu os títulos dos próximos episódios. É nessa hora que o Fields deixa escapar uma informação muito importante. Você pode até considerar duas, na verdade, porque ele menciona uma vez onde ele encontrou o Burt com o seu parceiro da época, e isso aconteceu há 20 anos. Então a gente tem algumas questões aí. Uma, quem era esse parceiro aí que o Burt já teve há 20 anos? E a segunda questão está conectada à primeira. Como que isso pode ter acontecido há 20 anos se o andar de ruptura só existe há 12? Será que esse parceiro já foi uma versão anterior do próprio Irving? Isso explicaria muito do comportamento do Fields nessa noite e por que ele termina dizendo que essas pessoas que passaram pelo processo de ruptura merecem sim encontrar a sua alma gêmea, encontrar o amor de verdade. Até o momento é dito que o Irving só trabalhou no setor de refinamento de dados, mas tem uma teoria que a gente já está levantando há algum tempo de que talvez o Irving já tenha trabalhado lá muito mais tempo do que parece e talvez ele já tivesse o trabalho que hoje é do Milchick, porque ele é a pessoa que por algum motivo tem essa visão para fazer as pinturas do corredor preto do centro de exportações. Então, como que ele viu esse corredor se apenas pouquíssimas pessoas têm acesso a ele? Depois de uma noite intensa, o Irving vai embora com uma Tupperwarezinha e um resto de presunto, e o Burt pede desculpas pelo comportamento do Fields e diz que às vezes ele fala muita besteira, como por exemplo dizer que ele trabalhava lá há 20 anos, o que obviamente é uma mentira, o que acaba deixando a informação ainda mais suspeita. Eles se despedem e o Burt pensa ali na bronca que ele vai dar no Fields naquela noite. Eu gostei muito desse episódio porque ele foca nas questões morais e éticas de fazer a ruptura e nas pessoas que decidiram fazer por escolha própria. O Mark dizendo, por exemplo, que ele é uma pessoa que bebia muito e não ouvia a esposa. Depois a gente vê o Burt que fala algo parecido sobre ter sido uma pessoa problemática. Será que tem um paralelo entre esses dois núcleos dramáticos? E essa ideia de usar a ruptura como uma forma de se eximir da culpa ou de esquecer uma versão sua que você não gosta. É uma coisa que a Helena falou lá no Ortible, que ela não gostava dessa versão dela lá de fora. Então isso tudo pode ser verdade, pode ser um jeito dessas pessoas usarem a ruptura para poder esquecer a versão delas que elas eram do lado de fora. Agora eu vou falar de uma teoria que eu vi outras pessoas comentando e eu vou ter que concordar porque tá fazendo cada vez mais sentido, que é a teoria do amor. Eu sei que muita gente não gosta quando um filme, uma série, uma obra diz que a solução pra tudo é o amor, mas eu vou ter que dizer pra vocês que eu acho que aqui vai fazer total sentido. Tem uma teoria rolando bastante aí de que a Cobell, ela quer provar que o amor transcende a ruptura. E é por isso que ela tava fazendo todos aqueles experimentos com o Mark e a senhorita Casey na primeira temporada, como por exemplo colocar a vela e porque ela ficava super ansiosa e animada pra descobrir que o Mark tava tendo algum tipo de progresso lá dentro. E essa coisa do amor transcender a ruptura é literalmente uma fala do Dylan na primeira temporada. Well, maybe love transcends severance. Eu sei que algumas pessoas vão pensar talvez em Interestelar e no jeito que o Nolan não sabe trabalhar o drama e essa questão do amor no filme, mas eu acho que talvez em Ruptura isso funcione porque eles vão trabalhar isso como um dos elementos, um dos temperamentos ali que precisam ser domados. Se você vê até no vídeo de introdução da segunda temporada, ele fala da importância do amor e eles estão incentivando isso ao invés de repreender. Assim como tem aquela cena super bizarra da Helena refinando dados e o Kier aparecendo na tela dizendo que a ama. I love you. E mais importante, tem aquele momento também na primeira temporada que o Irving tá lendo o Manual de Obediência e nesse livro é dito que o recurso mais valioso de um funcionário é o seu amor. Tem um trecho do livro que diz exatamente assim: um homem que dominou seus temperamentos, que nos trouxe ao equilíbrio entre si, encontra um sentido sagrado de quietude. Essa quietude poderia ser chamada de paz, mas eu vejo isso como amor. Agora, será que eles vão trabalhar esse amor como elemento narrativo, dizendo que é um dos temperamentos, talvez seja o temperamento que o Kier nunca conseguiu domar? Porque assim, se a gente for levar em consideração que existem apenas esses 4 elementos, esses 4 temperamentos e humores, são muito limitados, tá faltando muita coisa ali. Agora, onde mais a gente viu uma narrativa onde o amor era necessário e tão importante ao ponto que 2 pessoas tinham que ser divididas para poder evitar a união delas, que seria algo catastrófico para a empresa ou para a corporação ou para o sistema? Eu não vou mencionar o nome aqui. You do not understand. I just have never. Heard a program speak of love. It is a human emotion. No, it is a word. What matters is the connection the word implies. Então esse foi o 6º episódio de Ruptura, a gente já passou da metade. O próximo vai se chamar Tikai Bardo
Eu já falei no vídeo anterior o que é esse título, qual a conexão que ele vai ter, e algumas informações bem rápidas aqui. Se você não quer spoiler, pode pular essa parte, mas são algumas informações que já foram liberadas sobre o próximo episódio, não sobre a história, mas algumas pessoas que vão estar envolvidas e algumas fotos que já foram liberadas. Uma delas é que o doutor dentista lá do episódio anterior vai retornar, aquela equipe substituta do Mark do primeiro episódio também vai voltar, e a Patrícia Arquette, a nossa querida Cole Bell, tá acreditada no próximo episódio, então ela vai aparecer de algum jeito, seja um flashback ou a voz dela, de algum jeito ela vai aparecer. Aí tem alguns aqui que não apareceram antes, mas eu achei interessante mencionar, como por exemplo um tal de professor Brunson, que nunca apareceu antes na série, mas os únicos professores que a gente tem são o próprio Mark e a Gemma, então será que ele também trabalhava na Gantz com os dois? Tem um tal de Eric J. Carlson, que tá acreditado como Mark Watcher, então será que vai ser tipo o outro Mark? Tipo eles fizeram com o Mark W? Tem foto dele nos bastidores da série e numa festa com o elenco. A personagem da Gwendolyn, a Lorne, lá do Mamíferos Nutríveis, vai retornar. Pode ser só no flashback ou numa prévia do episódio, mas o nome dela tá lá. E tem um tal de Daniel Cioffoletti, que ele tá acreditado como um enfermeiro de ambulância que coleta sangue. Será que ele é o enfermeiro responsável por ter recuperado o corpo da Gemma? E será que o próximo episódio vai ser sobre o acidente da Gemma? Muita coisa foi analisada, muita coisa foi teorizada, e a gente vai continuar a nossa conversa na segunda-feira, 9 horas da noite, na nossa live, comentando esse exato episódio. Se você não quiser perder mais debates de Ruptura, é só se inscrever aqui no canal, ativar o sino e ajudar a gente através do Apoia-se ou virando um membro aqui do canal. Deixe aí nos comentários as suas teorias sobre esse novo episódio de Ruptura. Até a próxima, tchau!